Sim, cara, Kami ou Kami Otsutsuki não existe. Pra quem não está entendendo, acabamos de ter informações sobre a onipotência, e nela envolvia um novo Otsutsuki, que é o que achávamos, mas não era bem isso não. Bom, só vamos seguir hoje sem intro. E a real é que não existe mesmo o Otsutsuki que achávamos, e tudo não passou de uma tradução não oficial, que é o que eu sempre deixo claro que os sentidos podem mudar, e até falei pra vocês disso. Inclusive, Kamio, que é pra ser Kami, também não está bem formulado as palavras, e o verdadeiro ser superior que até agora foi mostrado pra gente foi somente Shibai Otsutsuki, que como todos sabem, a Ada e o Daimon têm o DNA desse cara. Enfim, disso todos já fazem ideia. E ao surgir essas informações sobre a explicação do poder que Eida possui, que já foi explicado há muito tempo também, a tradução passou longe. E aquilo que eu até mesmo comento com vocês, sempre quando vazam os capítulos do mangá, que as traduções não são oficiais, e algumas palavras vão mudar. E quando digo isso, não é só mudar as palavras, e sim o contexto da conversa ou até mesmo um contexto do que pode acontecer, como aconteceu no capítulo passado, que eu até trouxe a versão oficial por causa disso. E para quem quiser ler todas as vezes na tradução certa, é só acessar o Manga Plus, porque os vazamentos eles saem bem antes, tipo 2 a 3 dias antes, com páginas de alguns acontecimentos. É uma tradução que dá pra gente entender do que se trata, mas não é verídica, que foi o que deixei claro no vídeo que fiz sobre o novo Otsutsuki, que tava geral comentando lá na rede vizinha, e falando sobre Kamio e que era um deus, que era o que os caras também acharam. Apesar que eu achei que só mudaria algumas letras e não o nome, porque eu peguei a tradução do inglês, e um gringo que traduziu deve ter pegado da tradução do Google, que é um lugar que te ajuda bastante a entender algumas coisas, mas é absoluta certeza que muda. E um nome, por exemplo, como esse cara, de um novo deus Otsutsuki, mano, isso piora tudo. Vira uma desinformação grande, por conta da tradução errada. Fez com que um novo personagem existisse na obra, chamando ele de Kami, que seria o correto. Aí a gente, inclusive eu, estaríamos pensando que esse poderia ser o Otsutsuki superior ao próprio Shibai, só que na verdade não. O único e com absoluta certeza é o Shibai mesmo, o Otsutsuki que se tornou um ser superior na obra, até onde sabemos, porque os outros não falaram o nome e nem revelaram as faces deles. E como comentei lá no vídeo sobre o deus Otsutsuki, o Momoshiki, quando revelou pro Boruto isso da onipotência, ele deixou bem claro bastante coisa sobre esse poder, que era um Shinjutsu que nem a Eida controla, e ainda diz: a onipotência, apenas um deus onisciente e onipotente pode possuir a maior técnica divina, uma linhagem de programação que deuses usavam para criar o mundo. E aqui, aquela vez o Momoshiki já tinha deixado claro que um deus criou o mundo, em Naruto, porque disse que deuses, mais de um no caso, e que usaram esse poder para criar o mundo. Inclusive o poder do charme da Eida, de encantar as pessoas, é resultado dos desejos do subconsciente dela, que se tornem realidade pela onipotência. Que foi aí que se tornou real o desejo do Kawaki, por conta de ter acessado a onipotência através da Eida. E o Momoshiki diz mais coisas ainda, que a consciência de cada pessoa é por natureza ligada ao chakra, então não é impossível para um deus se intrometer no meio disso se assim quiser. E ainda perguntou pro Boruto se ele nunca tinha pensado nisso, como se o moleque fosse viajar nas ideias e chegar em uma resposta tão absoluta dessa. Porque, cara, ele também fala, quantas vezes um Otsutsuki que se tornou um deus pode ter previamente manipulado as memórias da humanidade? E mano, essa explicação do Momoshiki, do Kishimoto colocando algo assim na obra, é de fato um mistério que será mais trabalhado. Caso contrário, o Kishimoto jamais colocaria algo assim sem se aprofundar nesse conceito. Porque, além de citar uma habilidade dessa, um poder que não deixa passar nada despercebido, o cara que possui algo que tem um conhecimento infinito. E onipotente é o ser todo-poderoso. Tipo, suas capacidades é infinita também. E até agora, Shibai se mostrou o único Otsutsuki ser o cara que possui a onipotência. Ele é um dos deuses, como o Momoshiki mesmo já tinha deixado claro. E como disse no início do vídeo, deixando claro que a tradução estava errada. E Kamio não existe, é Kami, mas também não é um deus, mas sim se refere a este termo. Só que diz assim, Kami Tonata Otsutsuki, que é o Otsutsuki que se tornou um deus. Essa é a tradução correta. E não diz o nome de nenhum ser divino. E essa tradução eu consegui com esse cara na rede vizinha, que inclusive ele parece entender bastante disso. Então quem quiser saber mais é só ir lá no X, não sei se posso dizer o nome, enfim. Isso foi esclarecido. Então aquelas informações que tivemos foi traduzida de maneira errada por um gringo, que eu trouxe pra vocês, que eu tinha dito que não era tradução oficial. Inclusive, uns de vocês me perguntaram se eu iria trazer a tradução certa, que no caso é essa, que a informação correta é
que só estavam explicando a habilidade da Ida, que disse que um Otsutsuki que se tornou um deus e que ainda possuía esse poder. Mas sim, disse Kami na tradução, porém ela completa com mais alguns termos que leva pro correto, que disse agora há pouco. E quem já usou essa onipotência? O próprio Momoshiki já deixou claro lá no capítulo 80 de Boruto, sendo específico se você quiser ler, que no caso Shibai é só um dos deuses. Isso abre muitas possibilidades, cara, porque o Momoshiki revelou que é deuses. Significa que o Kishimoto pode até trazer mais um pra obra, que no caso 2 já foram vistos. Mas apenas um foi explicado, bem sobre ele, no caso Shibai. E este cara aqui, sem nome, sem aparência Otsutsuki, com caudas e um corpo estranho e vários olhos atrás, quem sabe é o verdadeiro Otsutsuki, aquele que criou todas as coisas e a humanidade. Isso eu não duvido. Poderia até ser que esse cara seja apenas um ser que o Kishimoto colocou para ilustrar o que o Ishiki estava querendo dizer? Mano, poderia até ser, mas não vejo sentido. Por que o Kishimoto desenharia um Otsutsuki completamente estranho, com design nunca visto antes? Tudo pra quê? Só pra se referir ao que o Ishiki dizia ao Koji? Não, acho que difícil isso. Afinal, ele disse, se torne um deus, e nisso esse cara estranho apareceu. E caso Kishimoto decida introduzir de verdade ele na obra, eu não vejo como vilão, porque pô, se ele é um deus e ele é onisciente, onipotente, inclusive onipresente, tem que ser também. Aí me diz, qual seria o cara que peitaria esse Otsutsuki? Nem mesmo o Boruto. E o seu poder é tão absurdo que nem precisa querer alcançar algo. Ele já é tudo no caso. E sobre a onipotência foi dito na forma correta que a Ida não consegue dominar e que está oculto. O que quer dizer que ela pode dominar. Porém, por ela não ser uma Otsutsuki mesmo, e sim uma garota com DNA dos seres do espaço, isso é algo quase impossível. Porque se for possível, então é só ela fazer tudo voltar ao normal. Agora o mais estranho disso tudo é o Amado. Essa habilidade foi adquirida por conta do cientista que pegou parte de um Otsutsuki e implantou na garota. Só que o Amado não tinha como saber quais seriam os poderes que a Ida Daimon ganharia, porque isso é impossível. E muito menos ele saber sobre o charme da Ida, que isso é duvidoso. Inclusive estou fazendo vídeo sobre isso, acho que sai daqui em 1 ou 2 dias, é sobre o Amado e essa parada da onipotência, porque a pergunta que não quer se calar nisso tudo é: como raios o cientista conseguiu o DNA desse cara? E como ele sabe de Shibai? O Amado é uma peça muito importante nesse quebra-cabeça. Mesmo ele revelando o novo ser na obra, isso não significa que ele disse tudo que sabe. E digo mais, o Momoshiki depois do Amado falar sobre isso, mostrou que sabia quem era Shibai e ainda explicou o que era a onipotência e sobre deuses. Mano, o Otsutsuki mostrou um conhecimento que ninguém esperava. E sim, faz sentido, porque ele é um Otsutsuki antigo. Mas ele também revelou que estudou muito sobre os Shinjutsus e sabe tudo sobre isso. E essa fala dele pode ser algo que o Kishimoto usará no futuro da obra, como o Momoshiki explicando alguma coisa a mais sobre os Otsutsukis, deuses e Shinjutsus desconhecido, ou até eles revelando um novo ser na obra. O que não é o caso de agora, porque Kami Otsutsuki não existe, como deixei claro, não passou de uma tradução errada feita por um gringo que muitos acreditaram e eu acabei acreditando também e trazendo isso pra vocês. Mas sim, um ser superior existe em Boruto, só não foi dito o nome deles ainda, além de Shibai. Mas cara, o que você acha que pode acontecer? Será que o novo Otsutsuki vai aparecer? Comenta aí. Inclusive, chegou até aqui, eu te convido a fazer parte do canal e entrar para nossa comunidade. Então eu te espero nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!